Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Você piscou, e o traje do Homem-Aranha mudou completamente. Mas tem algo por trás dessa mudança que vai muito além de estética ou nostalgia. E sim, a Sony deixou escapar mais do que queria nesse teaser. Se você é dos nossos, que percebe os detalhes que ninguém mais vê, se inscreve agora. O canal tá prestes a bater uma meta que parecia impossível há 6 meses. E cada novo inscrito aqui é como mais um aliado contra a desinformação que anda dominando o multiverso. Agora presta atenção. O novo uniforme do Peter apareceu de forma nítida pela primeira vez em plena luz do dia. Sem sombras, sem truques de iluminação. E o que salta aos olhos logo de cara é a textura. Não é um traje high-tech com acabamento polido tipo Stark Industries. É tecido, costura crua, quase como se ele mesmo tivesse montado com uma máquina de costura comum. E isso já diz muito sobre o estado emocional e narrativo do personagem nesse novo arco. O símbolo no peito, por exemplo, é uma fusão clara entre os visuais do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, com linhas mais elevadas, curvas clássicas e uma aranha que parece respirar com o movimento do corpo. Zoom lento no símbolo do traje. Mas aqui vem a primeira quebra de expectativa. Esse uniforme remete ao chamado Final Swing Suit, do final de No Way Home, mas com pequenas, e talvez cruciais, diferenças. Repara nos olhos da máscara. Eles têm a mesma mecânica sutil herdada dos trajes da Stark Tech, mas o encaixe parece mais improvisado, quase como se ele tivesse reaproveitado peças antigas. Isso bate com a ideia de que Peter está reconstruindo sua identidade do zero, fora do radar dos Vingadores, sem apoio tecnológico. Ou seja, um Peter mais urbano, mais Brooklyn, mais solitário. Trilha de piano leve em crescendo. Só que tem um detalhe nesse traje que quase ninguém percebeu. E ele pode ser a pista visual mais forte de que Peter está se preparando para algo muito maior. Algo que envolve não só sua evolução como herói, mas uma colisão direta com um novo grupo de vilões. Já volto nisso. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. No meio de uma multidão agitada, em pleno dia do Homem-Aranha, Peter aparece lutando em cima de um tanque. A sequência parece só mais uma cena de ação genérica, até você olhar de perto. Não é um tanque militar qualquer. O número e o símbolo cravado na lateral indicam que pertence ao Departamento de Controle de Danos, o mesmo que vem aparecendo em segundo plano desde Homem-Aranha. De volta ao lar, e que, desde então, está cada vez mais armado. Só que tem algo ainda mais inquietante. O mesmo veículo que carrega o logotipo oficial do controle de danos também apresenta marcas sobrepostas, símbolos visuais que remetem aos Inner Demons, a gangue controlada por Martin Lee, o Senhor Negativo. Ou seja, existe uma sobreposição narrativa aqui. Duas entidades teoricamente opostas, uma estatal e outra criminosa, disputando o mesmo espaço. Ou, talvez, colaborando por debaixo dos panos. Trilha tensa e seca. Isso abre uma linha de leitura sombria. Ou a gangue do Senhor Negativo está se infiltrando na estrutura do controle de danos, ou essa estrutura está mais comprometida do que o MCU quer admitir. Essa ambiguidade não é nova. Nos games do Spider-Man PS4, Martin Lee já mantinha uma fachada de benfeitor enquanto coordenava seus demônios nas sombras. O cinema está apenas reconfigurando essa duplicidade para o universo live action. Mais que isso, o próprio Peter parece hesitar. Não é só uma briga. Em um dos frames, ele tenta puxar alguém de dentro do tanque, o que indica que talvez existam civis ou prisioneiros sendo transportados ali. E essa dúvida moral, atacar ou resgatar, define o tipo de herói que Peter está se tornando. Um herói cada vez mais solitário, fora do sistema e em guerra com ele. Só que a maior pista não está na ação, mas no silêncio de quem não aparece. Porque se esse tanque realmente foi cooptado pelos Inner Demons, e se Peter está enfrentando múltiplos vilões ao mesmo tempo, então a guerra urbana que está se formando vai muito além do que esse teaser revelou.
e pode envolver uma nova força por trás de tudo. Já te explico quem. Martin Li sempre foi um personagem ambíguo. Empresário filantropo de dia, líder de uma das gangues mais violentas do submundo de Nova York à noite. Nos quadrinhos e no jogo Spider-Man PS4, ele é a encarnação da duplicidade moral. E agora, tudo indica que ele vai trazer essa mesma dualidade para o live action. A presença dos símbolos dos Inner Demons no tanque da cena filmada sugere mais do que apenas referência visual. Esse tipo de detalhe é colocado com precisão. Se esses veículos são do controle de danos e agora exibem insígnias da gangue de Li, temos dois cenários prováveis. Ou a gangue tomou o controle do equipamento, o que indicaria uma escalada violenta de poder, ou Li tem conexões diretas com estruturas formais. O que seria ainda mais grave? Trilha seca e abafada. Nos bastidores da produção, rumores indicam que o Senhor Negativo será tratado como o verdadeiro mastermind por trás da movimentação dos vilões. E isso muda tudo. Diferente de antagonistas como Electro ou Shocker, que agem por impulso ou vingança, Martin Li é estratégico. Ele se infiltra, manipula, convence. Sua arma mais perigosa não é a energia negativa que ele libera com as mãos. É a fachada de bondade que mascara sua dominação silenciosa. E tem mais um indício. Nos jogos, Li tem uma relação direta com o abrigo FEAST, que aparece brevemente no MCU como projeto social. Se essa ligação for mantida, ele pode estar se apresentando como salvador público, enquanto equipa criminosos com tecnologia desviada. Inclusive, a cena do tanque pode ser apenas a ponta do iceberg, a vitrine de uma rede mais profunda de infiltração. Uma guerra invisível acontecendo dentro do próprio sistema. Mas o mais curioso é que o teaser não mostra Martin Li diretamente. Ele ainda está nas sombras. E quando a Marvel esconde um personagem que já tem símbolo e marca registrados em cena, é porque está preparando uma entrada estratégica. A dúvida agora é, quando ele aparecer, vai vir como mentor? Ou como algo ainda pior? E se ele já estiver influenciando outros vilões do filme desde agora? Tem um nome que surge forte nesse contexto. Um nome que reacende uma teoria antiga do fandom. Desde Homem-Aranha. De volta ao lar, a Marvel vem sugerindo, em pequenas doses, a criação de um time de vilões para enfrentar Peter Parker. Com Sem Volta para Casa, muitos acreditaram que o Sexteto Sinistro finalmente surgiria. Mas a formação ainda era incompleta, e os integrantes vinham de universos diferentes. Agora, o que se desenha é algo inédito. Uma formação inteiramente local, urbana, construída a partir de vilões que já existem dentro do MCU e do universo da Sony. O primeiro indício concreto vem de Michael Mando, o ator que interpreta o Escorpião. Ele postou diretamente dos bastidores, animado, falando sobre dar uma ferroada no Aranha. O que já basta para confirmar que ele estará em ação no filme. Mas ele não está sozinho. Relatórios recentes indicam que Tarântula, Ramrod, Boomerang e até mesmo Tombstone também aparecerão. Isso não é pouca coisa. São 5 vilões com conexões diretas ao submundo e à tecnologia desviada. O mesmo padrão narrativo que une quase todos os antagonistas do Peter atual. Efeito visual com print dos bastidores. E o mais simbólico é a escolha desses nomes. Eles não são os vilões cósmicos, nem interdimensionais. São figuras de rua, pesadas, implacáveis. Em outras palavras, essa formação é coerente com um Homem-Aranha que voltou à base, sem recursos Stark, sem alianças com deuses ou magos. Só ele, seus lançadores de teia e um uniforme costurado à mão. Isso aumenta o peso dramático da ameaça, porque, ao contrário dos vilões grandiosos de antes, esses aqui não vão parar até derrubar o que ele representa. Nos quadrinhos, versões diferentes do Sexteto Sinistro sempre surgiram com membros variados, às vezes incluindo o próprio Escorpião ou figuras como Shocker e Rhino. A lógica não é a fidelidade à formação original, e sim a ideia de aliança circunstancial. E é isso que parece estar acontecendo agora. O elo de ligação entre eles pode muito bem ser Martin Li, ou alguém mais poderoso que está usando Li como intermediário.
Mas tem um detalhe curioso. Nenhum vazamento, até agora, menciona diretamente o Dr. Octopus, nem Norman Osborn. Isso indica que o filme está construindo uma versão alternativa do sexteto, menos fantasiosa, mais brutal. E isso por si só já marca uma ruptura importante com os filmes anteriores. Só que há uma peça faltando nessa equação. Um personagem que ainda não apareceu, mas cujo nome é inevitável quando se fala em vilões organizados em Nova York. E a resposta pode estar nas entrelinhas dos próprios bastidores. Eles surgiram como coadjuvantes técnicos, responsáveis por limpar a bagunça deixada pelas batalhas dos Vingadores. Mas agora, o Departamento de Controle de Danos está assumindo um papel muito mais inquietante. O tanque presente na cena do teaser, com logotipagem oficial e marcas sobrepostas da gangue Inner Demons, não é um acidente de continuidade. É um sinal claro de que essa organização está no centro de uma nova rede de poder. Nos bastidores do MCU, o controle de danos sempre operou nas sombras, desde que Tony Stark ajudou a criar a divisão junto ao governo. Mas, com a queda do Império Stark e a fragmentação dos heróis, o controle de danos parece ter assumido um viés mais militarizado, quase paramilitar. Em Ms. Marvel, já vimos o quanto essa entidade pode ser invasiva, armada e rápida para julgar qualquer um que fuja da linha. Agora, com esse tanque em solo urbano e vilões se apropriando da estrutura, a dúvida não é mais quem está no controle, mas sim, de que lado eles estão? Existe ainda uma possibilidade mais grave. E se o próprio controle de danos estiver fornecendo tecnologia, direta ou indiretamente, aos vilões? Repare na semelhança entre os equipamentos usados pelos antagonistas e os dispositivos confiscados pelo controle em filmes anteriores, como Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Lá, eles apreenderam armamentos dos Chitauri. Agora, a tecnologia reaparece adaptada, redesenhada, e nas mãos erradas. Nos quadrinhos, esse tipo de colapso ético sempre sinaliza um arco de corrupção interna. E isso nunca termina bem. Seja a SAILD, tomada pela Hydra, ou o governo utilizando sentinelas para caçar mutantes, o padrão é o mesmo. A estrutura que deveria proteger começa a perseguir. E a Marvel já deu sinais de que está retomando essa narrativa, com tons mais urbanos, cinzentos e realistas. O uso simbólico desse tanque, com dupla identidade, estatal e criminosa, é o tipo de detalhe visual que prepara o terreno para uma revelação maior. E se o Senhor Negativo estiver apenas usando a estrutura para seus próprios fins, a questão é: quem permitiu? Ou pior, quem mais está envolvido? Essa linha de tensão entre vigilância, opressão e resistência pode ser justamente o elo perdido para introduzir algo que muitos fãs vêm esperando. A conexão com o núcleo de rua da Marvel, onde nomes como Justiceiro, Demolidor e Rei do Crime dominam as engrenagens invisíveis da cidade. E há um personagem-chave que está no centro dessa engrenagem. Mas, até agora, só foi citado indiretamente. Ele pode ser o verdadeiro fantasma do novo arco do Aranha. E a ausência dele diz mais do que qualquer presença explícita. Existe uma linha tênue entre o que é revelado e o que é deliberadamente omitido. E quando Kevin Feige, em entrevistas recentes, confirmou que a Marvel foi instruída pela Sony a não tocar em Miles Morales no live action, o que ele fez não foi evitar o assunto. Foi sinalizar que algo maior está em construção. O tipo de construção silenciosa que o estúdio prefere fazer quando quer plantar expectativa antes da chegada de um novo protagonista. Essa ausência de Miles, até agora, não é descuido. É estratégia. Já em Homem-Aranha, De Volta ao Lar, existia uma cena deletada, em que Aaron Davis, o gatuno vivido por Donald Glover, menciona seu sobrinho. O nome não aparece, mas os leitores de quadrinhos sabiam. Era Miles. Desde então, o nome nunca mais foi dito em voz alta no MCU. E a justificativa veio agora, com a Sony preparando o terreno para introduzi-lo oficialmente, após o encerramento de Beyond the Spider-Verse. Mas a pergunta que surge agora é: por que o novo teaser e o novo traje do Peter
estão tão carregados de referências visuais clássicas, quase como se ele estivesse voltando às origens? A resposta pode estar justamente aí. O MCU e a Sony parecem estar reposicionando Peter para uma função mais simbólica, quase como um mentor informal. Um herói mais urbano, sem armaduras brilhantes nem suporte dos Vingadores. Isso remete diretamente à fase Brand New Day dos quadrinhos, em que Peter está recomeçando do zero após perder tudo. E foi exatamente nesse cenário que Miles ganhou espaço no cânone como novo Homem-Aranha, em seu próprio universo. Se essa transição estiver sendo desenhada, então este filme pode ser a ponte. O elo entre o Aranha clássico e a próxima geração. Um detalhe curioso reforça essa ideia. O próprio traje do Peter, nesse teaser, carrega linhas mais soltas, acabamento manual, quase como se fosse deliberadamente menos heróico e mais acessível. Um visual que deixa espaço para outro Aranha brilhar ao seu lado, mais jovem, mais ágil, e que representa um outro tipo de legado. Mas há um risco embutido nessa transição. O fandom de Peter Parker é exigente. A Marvel sabe disso. Por isso, qualquer introdução do Miles precisa ser feita com cuidado, timing emocional e peso narrativo. Se vier como alívio cômico ou substituto direto, vai enfrentar resistência. Mas se vier como extensão, como herança, aí sim funciona. E o cenário urbano, a ausência de grandes figuras cósmicas e o retorno ao chão de Nova York, tudo aponta para isso. Ainda não há confirmação visual de Miles no set, nem easter eggs explícitos. Mas o silêncio de Feige, a estrutura desse teaser e o ciclo que se repete desde No Way Home, tudo está montando o palco. A única pergunta é: quando ele entra em cena? E a resposta pode estar justamente em quem está sendo deixado de lado neste novo capítulo. E isso nos leva a dois rostos bem familiares, mas muito mais distantes agora. Uma ausência fala tanto quanto uma presença. E no teaser mais recente, não há sinal algum de MJ ou Ned Leeds. Isso não parece acidental. Desde o final de Sem Volta para Casa, com a quebra de memória provocada pelo feitiço do Doutor Estranho, Peter Parker foi literalmente apagado da vida das pessoas que mais amava. E agora, o que vemos é um Peter operando sozinho, mais isolado do que nunca, tanto emocional quanto narrativamente. O próprio Tom Holland, em entrevistas recentes, comentou que gostaria de ver o personagem enfrentando os desafios da vida adulta, tentando equilibrar heroísmo com anonimato. O novo arco parece refletir exatamente isso. Um Peter sem lar, sem amigos, sem aliados. Quase como uma versão silenciosa do que foi o Homem Sem Medo de Matt Murdock. Isso reforça o tom mais sombrio e urbano do filme e prepara o palco para novas conexões, mas também sinaliza o quanto o personagem está emocionalmente desamparado. Ainda assim, existe uma chance real de que MJ e Ned voltem, mas em papéis menores, talvez apenas como presenças de fundo, alheios ao drama principal. A questão é que, agora, eles não reconhecem Peter. E para que esse laço volte a existir, a narrativa precisaria lidar com um dilema ético. Peter deve tentar reconquistá-los, mesmo que isso envolva manipular de novo a verdade? Ou deve seguir em frente e deixar o passado enterrado? Nos quadrinhos, fases como One More Day e Brand New Day exploram exatamente esse tipo de conflito. A perda de laços em troca de proteção, e a dor que isso traz para o herói. A adaptação live action parece caminhar na mesma direção. E a escolha de manter MJ e Ned à margem do trailer não é apenas para preservar surpresas. É uma decisão narrativa que comunica. Agora, Peter está em outro ponto do ciclo. Um ponto onde os rostos familiares se tornam lembranças distantes. E a cidade, o único vínculo que resta. Mas ainda há um detalhe que quase ninguém notou. Um elemento visual que apareceu discretamente no teaser inicial, mas que foi alterado nas versões posteriores. Uma pequena mudança no traje que pode indicar um novo salto na jornada do Aranha. E talvez um último sinal de que algo muito maior está prestes a acontecer.
Entre os muitos detalhes que circularam nas versões do teaser, um em especial passou despercebido para a maioria, mas carrega um peso simbólico que pode revelar a virada narrativa do filme. Falo da mudança sutil no padrão da aranha no peito do novo traje. Em algumas imagens, o símbolo aparece com linhas limpas e achatadas, quase idêntico ao Final Swingsuit de Sem Volta para Casa. Em outras, as linhas são elevadas, com relevo visível, remetendo diretamente ao traje do Tobey Maguire em Homem-Aranha 3. Essa variação não é só uma questão estética. Ela pode indicar algo maior, que estamos vendo não um, mas 2 trajes diferentes. E se isso for verdade, pode significar que Peter vai evoluir visualmente ao longo do filme, criando novas versões do próprio uniforme em resposta aos desafios que surgem, como já aconteceu em arcos dos quadrinhos como Big Time e Ends of the Earth, em que o traje reflete o momento psicológico do herói. Mais do que isso, a versão com linhas mais rústicas e tecido amassado pode representar o Peter em estado bruto, ainda tentando se reencontrar. Já o traje com símbolo mais polido, ainda que não apareça de forma completa, pode ser o prenúncio de algo maior. Um último ato com revelação de um novo uniforme definitivo. Um uniforme feito para representar algo além dele mesmo. E se esse for o traje que será usado em uma possível aparição de Miles? Ou em um crossover com os outros aranhas do multiverso? A Marvel e a Sony sabem que o traje do Homem-Aranha sempre foi mais do que só um figurino. Ele é um símbolo. Quando muda, não é só tecido. É sinal de que o legado está prestes a ser repassado, ou que algo dentro do Peter quebrou. E com os vazamentos recentes, os atores reaparecendo nas redes, e esse teaser plantando camadas de interpretação visual, fica claro que esse filme não será só mais uma aventura do Aranha. É uma preparação para o que vem depois. Um fechamento silencioso de ciclo. Ou o início de um novo legado. Se você sentiu isso também, se essa leitura está te conectando com algo maior, se inscreve no canal agora. A gente tá a poucos passos de bater uma meta que vai mudar o tamanho da nossa voz aqui. E cada inscrição sua faz diferença direta para que esse tipo de análise continue existindo. A verdade está nas entrelinhas. E aqui, a gente lê todas. Até o próximo vídeo.